eu acho que o Flávio Bolsonaro ou ele sai e apoia o Zema, ou entra o Tarcísio aí, Operação Tarcísio Sem Limites. Fala pessoal, aqui é o Wolf, o primeiro plantão, o primeiro urgente aqui da Wolfpédia. Aqui já está no aquecimento Tarcísio, porque como diz aqui no sul, preteou o olho da gachada. The Intercept divulga supostas mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Aqui está, segundo o Intercept, as mensagens em 15 de novembro de 2025. Daí o Daniel Vorcaro manda aqui pro Flavito. O cara tem um puta português merda, hein? Dois caras com português muito merda aqui, mas vou tentar. Tanto o Flávio como esse Vorcaro. Fala, irmão, tava no trânsito, voo ontem, deve ser ontem. E o Flávio Rachadinha responde: fala, meu irmão, pode atender. E daí o Vorcaro manda aqui: fala, irmãozão, rô na igreja, que deve ser tô na igreja. Terminando, te chamo. Daí o Flávio Rachadinha manda uma imagem de visualização única, outra imagem, manda duas, isso dia 15 de novembro, aqui às 15h38 e às 15h43. Às 15h46 o Flávio manda mais uma: irmão, estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente, só preciso que me dê uma luz, abraço. Daí o Daniel manda uma imagem de visualização única e o Flavito manda um amém. Mas tem áudio aqui, vou pegar aqui o da Amanda, que também depois eu vou falar das felinas, que já todos também começaram a compartilhar isso rapidamente, achando eles que o MBL tem alguma chance, o Renan tem alguma chance após esses áudios vazados. Aqui tá a notícia que é do Intercept Brasil: Flávio Bolsonaro cobrou dinheiro de Vorcaro para financiar filme sobre Jair. E vamos ao áudio. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Desculpa áudio longo, mas que pode ter ferrado pra sempre com a carreira dele. Vocês vão ver se tem algum corno aqui de político já falando. Aqui já estão dizendo que o Vorcaro odeia Bolsonaro, fake news, bababá, mas tá muito boa, hein? Se foi uma inteligência artificial, é muito bem feita, hein? Tá muito parecido com a voz do Flavinho de la Rachadinha. Eu salvei aqui vários tweets do Rodrigo Constantino, hein? Que tá aí dando bastante luz a esse negócio. E aqui interessante. Eu quero ver se ele vai voltar. Como o Rodrigo Constantino é um grande capacho da família Bolsonaro, se eles permanecerem com a candidatura que não deveriam continuar, mas sabe como é a família Bolsonaro, faz de tudo para eleger o Lula desde que o Bolsonaro assumiu. E aqui ele compartilhou aqui do Merdópolis: Vorcaro pagou 61 milhões para filme de Bolsonaro, Flávio cobrou dinheiro. Ouça o áudio: 61 milhões. E o Rodrigo Constantino, esse capacho do bolsonarismo, fala aqui, ó:
Mário Frias condenou a Lei Rouanet outro dia com razão. Qual a explicação para isso aqui? Ainda bem que não tem política de estimação e que o meu partido é o Brasil. Vamos ver se o Constantino vai dobrar essa aposta aqui. Eu duvido, hein? Eu duvido. Rapidamente eu acho que ele vai voltar aí pro capacismo. E aquele ele também compartilhou as eleições aqui no Polymarketing, que foi proibido no Brasil, inclusive, esses dias. E o Flávio tava ganhando aqui do Lula. Agora, ali no gráfico, ele deu uma despencada ali, foi para 34,6%. E o Lula aí com 42% de chances de ser eleito. Isso aqui não é primeiro turno, não. Isso aqui é quem vai ser o presidente. Aqui é um Polymarket, que é uma plataforma de apostas que o Xandão aí, não sei se foi o Xandão também, mas foi proibida aqui no Brasil. E 61 milhões, né, seria em metade de 120 milhões. Bom, enfim, esse é outro assunto. Por fim, começou aí a turma do MBL soltar aqui tweets todos de maneira ordenada, achando eles que o Renan tem alguma chance, alguma mínima chance de ser presidente da República. Então a Amanda soltou o áudio, aqui o próprio MBL mandou aqui, vaza áudio de Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro de Daniel Vorcaro, e aqui eles estão então retweetando alguns militantes, estão aí fazendo o trabalho deles ordenadamente. Aqui o Junito também mandou aqui, vamos ver o que eles estão comentando. É o Nicolas aqui que vai falar, não sei se o Nicolas Ferreira falou alguma coisa ainda. Vamos ver a notícia completa aqui no Intercept. Intercept Brasil obteve mensagens, documentos e áudios que revelam como Flávio Bolsonaro negociou diretamente com o banqueiro Daniel Vorcaro um pagamento milionário para financiar Dark Horse, o filme sobre Jair Bolsonaro. Vorcaro, dono do Banco Master, pagou pelo menos 10 milhões de dólares para a produção do longa, segundo documentos analisados pela reportagem. As conversas mostram cobranças por dinheiro, negociações de bastidores e a participação de outros intermediários, como Eduardo Bolsonaro e Mário Frias, ex-secretário da Cultura do governo Bolsonaro e roteirista de Dark Horse. Neste vídeo você ouve o áudio enviado por Flávio, enfim, o vídeo que eu já mostrei antes. Então essa é a notícia toda, que o Renato Batista, também outra felina aí, compartilhando loucamente. Aqui tem outro cara, o Norato, estão compartilhando loucamente isso. Mais um tweet aqui do Constantino, já aí mandando apoio ao Zema. Acho que o Flávio Bolsonaro ou ele sai e apoia o Zema, ou entra o Tarciso aí, Operação Tarciso sem limites. Mas, como diz os jovens, a internet está maluca. O Renato 38 mandou aqui, eu não entendi esse tweet dele, mas Zema passa Renan Santos e Lula 44% e Flavete 28%. Bom, aqui eu tentei fazer uma tradução aqui do tweet do Renato 38, que ele fala em Bitcoin, ele fala aqui em Zema, Renan, e ele bota 44 pro Lula. Tive que ler os hieróglifos do Renato 38, que eu acho que ele anda meio apoiando o Renan ultimamente, mas aqui, pelo que ele diz, talvez o Zema passe todos eles, mas não sei não. Eu tendo a não concordar. Aqui a Amanda já fez videozinho também, acho só reagindo mesmo. Vamos ver o que a Amanda fala em uma das felinas do MBL. Do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pedindo ajuda no montante de 134 milhões de reais ao Vorcaro. Vamos entender direito esse áudio. Primeiro, se ele está cobrando, é porque ele já provavelmente fez alguma coisa para ter essa liberdade de cobrar os 134 milhões. E tudo isso para fazer um filme para enaltecer o Jair Bolsonaro. E no final do áudio ele fala que ele não pode perder os atores, que ele não pode perder os diretores, mas uma coisa que ele já perdeu faz tempo é a dignidade. E só endossa ainda mais com esse áudio cobrando o Vorcaro, que é o maior protagonista do pior escândalo de corrupção que esse Brasil já viu, que roubou milhares de pessoas, inclusive os velhinhos do INSS. Essa ligação só prova não só o entorno do Flávio Bolsonaro, mas agora o próprio pré-candidato com o Vorcaro e com todo esse esquema de corrupção. Já diria minha avó, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. A direita acaba de dar um grande armamento pro PT, que esse escândalo do Vorcaro, que envolve um monte de petistas sem vergonha, como sempre, em cada mamata, em cada safadeza tem um petista envolvido neste país. Então agora eles vão botar tudo o Vorcaro, todos os problemas do Vorcaro pra cima da direita. Parabéns, Flávio Rachadinho, espero que seja macho de renunciar a essa candidatura e deixar aí o Tarcísio se tornar candidato pela direita, um candidato digno aí, mais ou menos digno, pelo menos é muito capacho também da família Bolsonaro, mas um candidato mais digno aí a concorrer para presidente e ganha do Lula facilmente no primeiro turno, se tudo ocorrer bem. Vamos ver. O Kim Kataguiri também fez vídeo. Enfim, os MBL vão trabalhar bastante aí durante o dia. Eu quero saber
O que o Nicolas vai falar? Mas eu quero saber também a opinião de vocês caso esse vídeo chegue. Vocês acham que o Flávio deve concorrer a presidente e vão botar uma pedra nesse assunto, como a direita adora fazer e como a esquerda adora fazer também? Vocês acham que o Flávio tem que vazar e demonstrar todo o apoio ao Tarcísio, tirando finalmente sua família Bolsonaro do poder? Eu quero deixar que os MBL fiquem lá embolando a eleição e sendo voto útil ao PT em um eventual segundo turno. Deixem nos comentários. Beijo, beijo e até a próxima.